Bom dia, pessoal! Estamos ao vivo para mais um dia de fortalecimento da nossa fé, convicção aí dos nossos milagres. Que vocês sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Para você que está chegando aqui no Instagram, curte, comenta, compartilha. Para você que está aqui no YouTube, ativa o canal, ativa o sininho, se inscreve no canal, compartilha essa aula. Vamos chamar aqui, algumas pessoas já para iniciarmos o nosso dia, a nossa live, abençoando a nossa vida, a vida de quem vai participar conosco. Deixa eu só mandar aqui algumas mensagenzinhas. Bora. E hoje já estamos no 37º dia. Alguns dias aí ficamos off, por questões de saúde, enfim. Mas Deus sabe de todas as coisas, Deus sempre prepara o melhor para nós, Deus sempre tem o melhor para nós. Muito melhor do que nós possamos imaginar ou pensar na nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre romper pela fé. Aqui, esse livro, gente, vou dizer bem a verdade para vocês, tá? Quando eu peguei ele, quando eu recebi ele, eu ganhei esse livro de um casal, Um casal bem especial. E quando nós ganhamos ele, a primeira coisa que eu pensei, o que livros podem fortalecer na minha fé? Normalmente nós acreditamos que o fortalecimento da nossa fé é mais pelas experiências com Deus, mais por aquilo que nós vivemos de fato na nossa vida. Mas ler, eu ia dizer ouvir, mas também ouvir porque eu leio também em voz alta, mas ler tudo que está escrito aqui, que muitas vezes nos confronta, muitas vezes nos confirma situações que nós já pensamos, que nós já ouvimos, que nós acreditamos, vai de alguma forma regando a sementinha que existe dentro de nós, chamada fé. A fé, ela é algo que contribui para a vida daquelas pessoas que são ousadas, que são decididas, que decidem mudar a sua história, que decidem fazer diferente, que decidem romper tudo aquilo que muitas vezes tem gerado travas na sua vida, tem gerado travas no seu crescimento, na sua produtividade, na sua prosperidade. E a fé, ela vem para provar para aquelas pessoas ousadas que elas estão no caminho certo. E de que forma? Porque é quando você usa a sua fé, que é algo que você ainda tem, que você tem certeza de algo que você ainda não está vendo, que você ainda não acessou, que você ainda não está tendo o gostinho de poder desfrutar fisicamente, é a fé que te dá a certeza de que isso pode acontecer. Porque você sabe a quem você serve, porque você sabe o Deus maravilhoso que você tem. Você sabe que Ele é um pai carinhoso, amoroso, cuidadoso. Ele é o seu amigo, Ele te chama pelo nome, Ele tem todo um cuidado especial conosco todos os dias. Pelo simples fato de nós podermos acordar aqui com saúde, já é algo a ser glorificado o nome de Deus. Porque é só Ele para prover para nós o nosso presente diário de poder existir. O nosso presente diário de poder acordar mais um dia com saúde, ou muitas vezes, mesmo estando na dificuldade, seja aí da saúde, seja dificuldade financeira, você pode acordar, você teve o direito de acordar no dia de hoje e mudar a sua história. Você tem as oportunidades todos os dias de passo a passo poder ir construindo uma nova história, poder ir construindo uma nova vida, poder ir realizando os seus sonhos todos os dias. Todos os dias. É uma construção diária. Então Deus, Ele é tão cuidadoso conosco que todos os dias Ele nos dá infinitas possibilidades. Todos os dias Ele nos permite acessarmos aquilo que o nosso coração almeja, mesmo que seja pouquinho a pouquinho. E muitas pessoas acreditam que para você literalmente viver o milagre, aquilo que você tanto sonha tem que ser concretizado de uma vez só. E na verdade não. A fé vai precisar que você tenha atitude, ousadia, coragem, decisões diárias de não desistir,
de realizar todos os seus sonhos, de não desistir, de ter resultados na sua vida, de se transformar, de ter essa conexão com Deus, de gerar esse relacionamento com quem realmente te ama, te entrega todas as possibilidades todos os dias e quer te ver crescer. Então hoje, falar sobre romper a nossa vida pela fé é justamente você ter fé de ler um livro e saber que esse livro pode transformar a sua mentalidade e a sua mentalidade vai transformar a sua vida. É você ter fé que você vai ter uma ação, uma decisão que muitas vezes não te traz certeza nenhuma. Não te traz certeza nenhuma. Mas você vai ser corajosa, você vai ser ousada porque você recebeu uma direção de Deus e mesmo que inicialmente tudo tente ir contra você, você não vai desistir. Porque você sabe o Deus que você serve, você sabe a vida que você quer, a vida que você sonha, a vida que você merece. Você sabe que quem te prometeu é capaz de cumprir tudo o que prometeu. Que ele não vai te deixar na mão. E ele não mente para nenhum de nós. Então você ter fé é muitas vezes você se lançar sem ter certeza de muitas coisas, mas obedecendo uma direção, obedecendo uma visão, obedecendo um chamado de Deus, obedecendo aquilo que queima no seu coração. Deus sempre vai falar com você através do seu coração. Se o seu coração estiver em paz, mas a sua mente tentar te trazer confusão, pode ser Deus se manifestando aí, falando com você, para que você vá, para que você tenha ousadia, para que você seja corajosa e para que você realmente rompa todas as barreiras que a sua mente vai tentando te impor, porque a sua mente, ela vai te trazer diversas formas de te paralisar. Tudo que é novo, a nossa mente vai tentar nos travar. Por quê? Porque é uma questão de proteção, é uma questão de autocuidado através do que ela entende que é certo ou que é errado, porque antes da decisão acontecer, ela vai lá checar as suas crenças, ela vai checar as suas convicções antes de te permitir de tomar uma decisão. Mas muitas vezes a sua mente vai te trazer a confusão, só que o seu coração vai estar em paz, porque Deus vai falar com você através do coração. Estou dizendo que todas as vezes que a sua mente, né, te trouxer confusão, você tem que ousar mesmo assim? Não. Você tem que pedir o direcionamento de Deus. Você tem que ter a sabedoria para pedir o direcionamento de Deus, para que Ele te mostre se você está realmente tendo um passo por fé, através de direção do que Ele quer que você realize, ou se é apenas emoção. Se você quer que aquilo aconteça, independente do que tenha que ser feito, e por isso você se engana, sabe? Você se auto-sabota, achando que, ai não, meu coração tá em paz, mas a minha mente, né, tá me perturbando. Então, tudo que você for tomar de decisões na sua vida, peça o direcionamento de Deus. Ele nunca vai querer ver você se ferrando. Pelo contrário, ele quer que você cresça. No meio do percurso, você vai ter desafios, você vai ter aflições, mas é para o seu crescimento e jamais para sua destruição. Então aqui começa, né? Fé é ousadia, atitude e decisão. Começamos lá no versículo de Isaías 54:17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça, que de mim procede, diz o Senhor. Quando nós agimos por fé, nós rompemos muitas... Peraí, gente, só deixa eu desligar aqui o negócio. Nós rompemos muitas barreiras que são impostas para nós, através da nossa mente e através da mente de outras pessoas que acham que sabem o que é melhor, tanto para nós quanto para elas. Quantas vezes você já não quis, né, tomar alguma ação, alguma atitude e as pessoas começaram a te julgar, começaram a falar que você estava fazendo errado, mesmo aquilo queimando dentro de você, você teve dúvidas. Por quê? Porque outras pessoas usaram o poder da persuasão delas, da língua delas, para interferir de alguma forma naquilo que você acredita realmente, naquilo que você sente no seu coração. Então aqui, Deus fala, através, né, de Isaías, que toda ferramenta preparada contra você não prosperará. Porque toda vez que você for tomar alguma atitude pautada por fé, que Deus sempre vai falar com você em específico e a visão que Ele der para você, Ele não vai estar dando para outras pessoas, a não ser que essas pessoas façam parte do seu propósito de vida, a não ser que essas pessoas façam parte das ações que você precisa tomar, muitas pessoas vão se levantar contra você.
E muitas pessoas que muitas têm a persuasão, têm acesso aos seus sentimentos, têm legalidade de alguma forma na sua vida, porque você permite que elas tenham, e elas se levantam contra você, vão tentar dizer pra você que você está fazendo errado, que aquilo é loucura. Mas quem caminha com Deus tem que se passar de louco, muitas vezes. Por quê? Porque você vai estar rompendo algo, você vai estar fazendo algo muito diferente do que as pessoas que estão à sua volta acreditam que é possível. Do que as pessoas que estão à sua volta acreditam que elas são capazes de fazer. Então, se elas não têm a percepção da capacidade delas, elas vão tentar dizer pra você que você também não consegue, que aquilo não é pra você, que você também não é capaz de realizar aquilo. E aqui continua, né? Toda língua que se levantar contra você, contra ti em juízo, tu a condenarás. Por quê? Você tem o direito, você tem o poder, você tem essa liberdade para condenar aquilo que se levante contra você e que vá contra os seus princípios, os seus valores, a sua fé e contra aquilo que Deus colocou no seu coração para que você realize os seus propósitos, porque são vários, as suas missões nessa terra. Deus vai falar único e especificamente com você, não com outras pessoas. Se elas fizerem parte do seu propósito de vida, Deus vai tocar no coração delas também. Talvez imediatamente, talvez no meio do percurso. Assim, lembra sempre de uma coisa. Lembra quando Moisés foi libertar as pessoas do Egito? O faraó era amigo de Moisés. Era amigo. O Moisés tinha saído, né, do Egito por conta ali do transtorno que ele teve ali com um guarda que ia lá, chicoteava os hebreus, ele viu e aí ele foi se posicionar e esse guarda ali, né, esse não é guarda que fala, mas enfim, né, vocês conseguem entender. Esse guarda ali, ele acabou tendo a sua vida ceifada, né, através da atitude de Moisés. Moisés fugiu do Egito. E quando Moisés voltou, o faraó não recebeu ele de forma agressiva. O faraó recebeu ele com amor, com carinho, porque conhecia Moisés, era amigo de Moisés. Então, quando Moisés chegou de volta ao Egito, ele foi recebido muito bem, muito bem. Ele não foi recebido mal, porque ele foi recebido por quem? Por um amigo. Ou, né, pelo menos o que eles tinham, o faraó tinha divisão da amizade de Moisés. Ele conheceu um Moisés. Só que quando Deus, ele vai trabalhando na nossa vida, o seu velho eu, ele não existe mais. Começa a nascer uma nova pessoa. Começa a nascer um novo ser dentro de você. Por quê? Porque você vai tendo um contato com Deus, você vai sendo uma nova criatura. Você vai sendo uma nova pessoa. Não tem como você se relacionar com Deus, você conhecer a Jesus e você continuar o mesmo. Você não consegue. A não ser que você tenha um orgulho muito grande, as suas crenças muito enraizadas e você não aceite se desapegar do seu velho eu. Mas, se você literalmente teve um contato real com Deus, muito próximo com Deus, se você realmente conheceu a Jesus, você não consegue mais ser a mesma pessoa. Porque você vai ver que aquele padrão de vida foi pro seu eu antigo. O seu novo estilo de vida, a sua nova visão, a sua nova certeza, a sua nova convicção vai ser moldada através daquilo que Deus tem preparado para a sua nova criatura, para o seu novo eu. E quando Moisés chegou no Egito, foi recebido pelo amigo, o amigo tinha o quê? Uma visão de Moisés. Uma visão sobre Moisés. Ele cresceu com Moisés, ele conheceu a velha criatura do Moisés. Então ele recebeu Moisés baseado naquilo que ele acreditava que Moisés era, ou deveria ser, pelo menos, né, nas expectativas do faraó. Então ele recebeu muito bem Moisés. Quando Moisés começou a manifestar aquilo que Deus, né, estava usando ele para fazer, quando Moisés começou a manifestar a sua nova criatura, quando Moisés começou a manifestar os seus passos de fé, aquilo foi endurecendo o coração do faraó. Porém, essa foi uma artimanha usada por Deus para fortalecer ainda mais Moisés, para preparar ainda mais Moisés, para aperfeiçoar ele. Por quê? Porque se tudo ali fosse muito fácil, se tudo ali fosse, não, chegou Moisés, ele é meu amigo, eu sei dos problemas que ele teve aqui, mas eu declaro, né, que não existe mais problema nenhum
aqui na vida de Moisés, que Moisés ele está livre, ele é inocentado de tudo aquilo que ele havia sido condenado. Então Moisés, se a vida dele fosse muito fácil ali com um amigo, com o faraó, o que aconteceria? Ele entraria no comodismo. Então muitas vezes nós ficamos esperando que as pessoas validem aquilo que nós estamos fazendo, que as pessoas acreditem naquilo que está queimando no nosso coração. Mas se nós formos baseados por aquilo que os amigos acreditam que nós podemos fazer, por aquilo que eles nos estimulam, nos incentivam a fazer, nós não estamos necessariamente indo conforme a vontade de Deus. Porque quando você vai conforme a vontade de Deus, aquelas pessoas que conheceram a sua velha criatura e acreditam que você ainda é aquela velha pessoa, elas vão se decepcionar com você de alguma forma. Elas vão se decepcionar. Porque elas têm uma visão sobre você. Elas acreditam que você tem que ter um padrão determinado de comportamento. Mas você vai vir e vai ter um comportamento totalmente diferente. Você é uma nova pessoa. Então ali, quando o coração do faraó se fechou, quando o faraó começou a ir contra Moisés, está escrito: você tem a legalidade para condenar a língua que se levanta contra você, que se levanta contra os seus propósitos, que se levanta contra a sua vida nova com Deus, se levanta contra a sua fé. E assim foi o que aconteceu com o faraó. Moisés não amaldiçoou o faraó, mas ele deixava muito claro que quem se levantasse contra as ordens de Deus teria certas consequências. E faraó teve consequências muito graves, muito graves. Morreu, os primogênitos, ele perdeu o seu filho. Então você muitas vezes não quer gerar mal às pessoas, você não quer causar mal às pessoas. Mas todos aqueles que se levantarem contra você, que tentarem parar o seu propósito, que tentarem parar a sua vida, baseada no que o Senhor colocou no seu coração e no que o Senhor te mandou executar, você tem a legalidade para condenar a língua e as atitudes das pessoas que se levantam contra você, baseado naquilo que Deus te chamou para fazer. Moisés falava face a face com Deus, então Moisés sabia o que ele tinha que executar. Hoje em dia, as pessoas estão um pouco mais afastadas de Deus e se torna um pouco mais difícil essa comunicação. Por quê? Porque você muitas vezes não vê Deus face a face. Você apenas sente Deus na comunicação com o seu coração. Só que a sua mente ela é tão barulhenta, ela é tão ocupada com problemas do mundo, ela é tão focada no aqui, no agora, nos estresses diários, que muitas vezes essa vozinha ela vai se tornando cada vez mais baixa e vai se tornando cada vez mais difícil de ouvir ela. Então, quando você segue uma vida conforme o que Deus tem preparado para você, dificuldades aparecerão. Só que você tem autoridade sobre essas dificuldades. Agora, quando você vive uma vida simplesmente mundana, baseada naquilo que você vê e que você vive aqui e agora, você passa por dificuldades, só que essas dificuldades, elas não te mostram o que vem além. Não existe um propósito, essas dificuldades, não existe um aperfeiçoamento. Isso apenas vai consumindo você no seu dia a dia, roubando a sua conexão com Deus, sequestrando você emocionalmente, e você não enxerga um propósito. Então a sua vida vai sendo baseada de sofrimento em sofrimento, mas sem um propósito claro e definido, porque você não sabe para onde você está caminhando. Você não ouve Deus falando com você, porque a sua mente tem um volume muito mais alto do que o seu coração. E Deus, ele é respeitoso, ele é educado, ele é um Lorde, ele tem regras ali, ele tem etiquetas. Ele não vem e tenta ganhar você no grito, no berro e no comando. Não. Ele te respeita, ele te ama e ele fala com você conforme a abertura que você dá para ele. O volume de Deus na sua vida é você quem dá. O volume da voz de Deus ao seu coração é você quem determina. Porque você tem um livre-arbítrio e Deus te respeita e te ama acima de qualquer coisa. E todas as pessoas que nos amam, nos respeitam. Todas as pessoas que você ama, você respeita. Você dá espaço, você dá liberdade. Você respeita as decisões contrárias e Deus é da mesma forma. Ele respeita tanto você que ele não te obriga a nada. E te ama em tudo.
Se você decidir ir, você pode ir, você vai colher as consequências. Se você decidir voltar, você pode voltar, ele tá de braços abertos te esperando. Ele te ama tanto que ele te respeita. Se você respeita as pessoas, é um sinal de amor. Se você ama as pessoas, é um sinal de respeito. E Deus é da mesma forma conosco. Isso é um princípio básico. Quem ama não sufoca. Quem ama não prende. Quem ama respeita. Quem ama liberta. Traz a liberdade emocional, espiritual, física, almática. Traz essa liberdade. Então, se você hoje tem situações na sua vida que estão te sufocando, que estão te prendendo, que estão te roubando ali, te mantendo refém de alguma forma, é você que está dando essa legalidade. Se você se levantar, comandar isso aqui, aumentar o volume do coração, você tem essa capacidade, você tem essa liberdade para condenar tudo aquilo que se levanta contra você, que se levanta contra o seu propósito, que se levanta contra a vida que Deus determinou para você, a vida que Deus tem para sua nova criatura. E aqui continua. Fé não é algo que se fala, mas é uma ação. Não é algo ilusório e imaginário, é algo completamente concreto. Conheço tantas pessoas que falam sobre fé, mas não vivem pela fé. Gente, quando nós falamos que o seu córtex visual cria as imagens do que você pode alcançar, do que você pode acessar, e quando Deus te dá a visão, Deus te dá a provisão, não é porque você viu aquilo, imaginou e fica ali deitado esperando, não. Você vai ter essa visão, por quê? Porque Deus, quando coloca a visão, ele também manda a provisão, mas você tem que caminhar rumo à visão, com fé, com ousadia, com atitude, com decisões, para que você consiga ir acessando as provisões, sabe? Níveis, joguinho de videogame, níveis, vai passando de fase, vai tendo mais poderes, vai comendo, né? Vai tendo moedinhas mais preciosas e você vai passando de fase, você vai passando de nível. Então, quando você imagina algo no seu córtex visual, não é que você imagina algo, apenas um sonho. Quem vive sonhando é porque tá dormindo no ponto. Os realizadores, as pessoas que fazem, as pessoas que vão pra cima, que têm atitude, que têm decisão, elas fazem acontecer. Então, elas visualizam, elas não vivem algo imaginário, elas visualizam porque elas criam as suas próprias realidades. Então você tem a visão para você saber para onde você precisa ir, para você saber qual rumo você precisa tomar, mas não é algo sonhador, ilusório, que você fica ali apenas sonhando com aquilo, fazendo as mesmas coisas, esperando que o resultado venha diferente, que isso nunca vai acontecer. Se você tem uma visão diferente de vida, se você tem um novo propósito, se você tem um novo sonho, um novo objetivo, você vai ter que caminhar por caminhos novos, por informações novas, você vai ter que buscar coisas diferentes que te levem rumo ao que você quer, que te levem rumo à sua nova criatura, que te levem rumo à sua nova visão. Então, quando você ouve as pessoas falando, porque fé é a imaginação, mas a imaginação usada da forma correta, criando a visualização daquilo que você quer. Não você ficar se iludindo, imaginando algo que é uma visão assim, agora, impossível, mas eu tenho fé que isso vai acontecer. Mas a sua fé, ela vai necessitar da sua ação. Então, a sua visualização aqui, na sua imaginação que você cria, tem que ser algo grandioso, porém, você tem que entender que você vai ter que tomar atitudes, decisões, ações ousadas em novos caminhos para que você acesse aquela nova vida, para que você acesse aquele novo resultado. Então, quem vive de imaginação, de ilusão, sonhando com uma vida diferente, mas fazendo sempre a mesma coisa, você não passa de uma pessoa um pouco desprovida de inteligência, né? Porque não tem como você acessar algo diferente fazendo sempre as mesmas coisas. Você tem a rotina do seu dia, digamos, eu quero empreender, Jaque. Com o que você quer empreender? O que você quer fazer de novo? Aí você trabalha, né, para uma empresa específica, uma empresa determinada ali. Você trabalha lá, mas você quer fazer algo diferente. Então, você só ficar ali trabalhando, focado naquilo, sem buscar informações novas, sem saber por onde começar, visualizar o que você quer, como vai ficar,
por onde você vai caminhar. Porque até para você empreender, você precisa ter uma linha de raciocínio, você precisa ter um esqueleto, né? Você precisa ter ali uma construção do que você quer, o que você vai fazer, o que você vai entregar, você precisa disso. Então, se você hoje, na sua realidade, trabalha como CLT, trabalha numa empresa específica, mas você tem uma visão de empreender, você vai ter que começar a desenhar esse empreendimento. Você vai ter que visualizar o que você quer, você vai ter que imaginar coisas que ainda não existem na sua realidade, mas por quê? Para que você tenha a visão de como, quando, onde, com quem, quais são os recursos que você vai precisar, por onde você vai começar. Essa imaginação é uma imaginação construtiva, é uma imaginação sólida daquilo que você vai começar a construir. Agora, você ficar alucinando, né, que algo vai acontecer, mas que vai cair do céu, vai vir pronto para você. Você não vai precisar se dedicar, você não vai precisar estudar, você não vai precisar aprender. Isso é ilusório. É uma imaginação ilusória. A fé é você criar a imagem, visualizar aquilo que você quer e se lançar mesmo tendo todas as incertezas. Mas você não vai ter as incertezas e você vai se lançar de qualquer jeito. Não. Você vai criar um caminho, você vai criar um plano de ação para que você possa ir de encontro com aquilo que você quer e faça aquilo dar certo. Gente, quantas coisas na nossa vida nós começamos de forma... como que eu vou explicar? Como que eu vou dizer, né? De forma despretensiosa, de forma, assim, sabe, segundo plano, mas nós fomos dando ênfase para aquilo, nós fomos cuidando daquilo, nós fomos alimentando, nós fomos lapidando e o negócio cresceu tanto que daqui a pouco se tornou a opção principal. Você conseguiu migrar de um lugar para o outro sem nem perceber quando foi que isso aconteceu. Nossa, mas antes era só uma imaginação, era algo despretensioso, mas foi, aconteceu e eu não sei nem explicar. Como que eu saí do ponto A e fui pro ponto B, eu não sei nem explicar em que momento. Literalmente isso se concretizou. Se concretiza, por quê? Porque você vai dando atenção naquilo. Você vai fortalecendo aquilo. Você vai alimentando. Então, quando você quer ter ações diferentes, quando você quer ter uma vida diferente, isso é uma questão de você visualizar, imaginar, criar através da sua mente e ter ações pontuais para que isso realmente se concretize. E aqui começa, né? Começa não, né? Continua. Você precisa de uma fé nova, forte, uma fé que não é apenas imaginação ou desejo, é algo a mais. Precisamos ter uma fé sólida e real que alcança o sobrenatural, porque chegou o tempo de rompermos todos os limites. Gente, eu sei que eu já falei isso aqui pra vocês, mas eu vou falar novamente. Olha tudo que está acontecendo em volta. Agora é o momento final, que ou você usa a sua fé, ou você rompe, ou você não vai mais ter tempo. E isso está se desenrolando embaixo do nosso nariz e muitas pessoas não entenderam isso ainda. Ou você se lança por fé, começa agora a visualizar, a criar a vida que você quer, através da sua fé, através do seu relacionamento com Deus, através das suas atitudes, da sua ousadia. Ou você começa agora, ou vai ter um momento que você não vai mais ter tempo. O tempo já está correndo de forma muito acelerada. Olha os dias. Olha na sua infância, quando você era criança. Nossa, não tinha dias que parecia que nosso dia não passava. Você fazia coisa, e parecia que aquele dia não passava. E agora? Você abre o olho, piscou, acabou o dia. Gente, o tempo ele tá acelerado. As horas estão aceleradas, os minutos estão acelerados, os acontecimentos estão acelerados. E se você não começar a usar a sua fé, a ter ousadia e ter atitude, se você não romper os seus limites, logo você não terá mais tempo. Não terá mais essa possibilidade. Vocês viram agora esse negócio do furacão que tá passando lá na Flórida? Gente, olha a natureza se manifestando. A natureza manifesta a glória do seu Criador. Quem consegue parar aquilo? Quem consegue controlar as manifestações da natureza?
Olha a glória do nosso Criador. Olha a grandiosidade dele. Se ele é capaz de criar toda essa magnitude na natureza, tô querendo dizer que foi Deus que foi lá e colocou o furacão lá para destruir as pessoas? Lógico que não. Lógico que não. A natureza, ela só está se manifestando de algo que nós mesmos entregamos para ela e agora está voltando para nós. Fomos nós que plantamos muitas das coisas que estão acontecendo. Então Deus, ele é grandioso demais, é só você olhar para a natureza. Quem consegue parar? Olha a catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul. Quem consegue controlar aquilo? Quem consegue parar? Então, do mesmo jeito que Deus é grandioso, magnífico, para ter criar essa força para a natureza, assim ele também é para criar a força que existe dentro de nós. E muitas vezes você se sente fraca porque você ainda não entendeu quem é você ainda não entendeu quem é Deus. O que ele já fez por você. O que ele já te entregou. E você vai levando de qualquer jeito, você vai vivendo de qualquer forma, porque você não sabe quem é Deus. Então você olha o poder da natureza, a proporção que algumas forças têm tomado, olha para aquilo e fala, eu sou a natureza de Deus também. A minha natureza, ela é divina, ela é dos céus, ela é de Deus. Então, se a natureza em si tem força com chuva, ventos, água, ar, terra, seja o que for, imagina a força que existe dentro de você. Deus mora em você. A natureza divina habita em você. E se você não romper agora, vai ter um momento que você não vai mais ter tempo. Nossa, Jaque, mas será que é pra mim? Será que vale a pena eu me esforçar? Enquanto você tiver vida, tudo vale a pena. Toda decisão vale a pena, toda ação vale a pena. A não ser que você tenha decisões idiotas e ações burras. Aí não vale a pena mesmo. Mas se você começa a ter ações de relacionamento com Deus, conexão com Deus, abrir o seu olhar, viver o seu propósito de vida, todo dia vale a pena. Todo dia é um presente. Todo dia pode ser incrível. Deus tem um propósito para mim e para você. Que cresçamos. Esse é o seu desejo. Que cada um dos seus filhos cresça. E se a sua vida está parada hoje, é porque está fora do propósito de Deus. No dia em que Deus liberou uma palavra sobre a nação de Israel, dizendo que o limite que existia sobre eles, chamado Egito, não existiria mais, e todos caminhariam em direção da promessa, ninguém ficou para trás. Foram 2 milhões de pessoas que Moisés conduziu no deserto, ninguém ficou para trás. Deus não quer deixar ninguém para trás. Mas aí não adianta você querer caminhar com Deus, querer viver o seu propósito e no meio do caminho, nas adversidades da vida, ao invés de você orar, pedir para Deus, te ajudar, pedir para que Deus te cuide, te conduza, você viver reclamando e murmurando. De nada adianta. Deus não quer deixar você para trás. Mas muitas vezes você fica para trás porque você tem medo de enfrentar os desafios da vida. Você tem medo de enfrentar as dificuldades da vida, por quê? Porque você não sabe ainda a grandiosidade daquele que te amou. Você não entendeu a magnitude de Deus. Você vai vivendo conforme as suas próprias limitações. E aí você quer os milagres de Deus, mas você quer conduzir. Você quer ter o controle daquilo que pode, que não pode, daquilo que dá, daquilo que não dá, para ser feito por Ele na sua vida. Quando quem determina o que dá, o que não dá, o que pode, o que não pode, é Ele. É Ele que determina. Porém, Ele só consegue ter esse comando na sua vida se você der legalidade. Se você não der, tá tudo bem, Ele vai te respeitar. Só que aguente na força do seu braço. E quantos de nós aqui vive uma vida dolorosa, uma vida sofrida, porque a gente já não tem mais força? Já esgotou as forças do nosso braço. Só que para nós é tão inconcebível soltar esse controle, parar de ouvir a voz da nossa mente
que está nos sabotando o tempo todo, porque até aqui foi sendo tudo tão difícil e acredita que tem que continuar sendo muito difícil para que você mereça acessar algo. Gente, eu durante muito tempo, e até esses dias aqui eu tava conversando com a minha amiga, tanto eu quanto ela, né, porque Deus traz pessoas próximas a nós que são muito parecidas conosco, e é aí que moram as adversidades, mas enfim, eu e essa amiga, nós estávamos sentadas conversando, que assim, ó, por muito tempo, eu acreditei, e ela acredita também, e ela tá rompendo isso, mas é desafiador, que para que você tenha direito, olha só que loucura, para que você tenha direito a acessar algo muito grande, você tem que ralar muito, você tem que sofrer muito. E Deus nunca nos pediu isso. Já pararam pra perceber? Já pararam pra pensar sobre isso? Deus nunca nos pediu isso. Olha, Adão e Eva, eu vou fazer o jardim aqui pra vocês, mas vocês têm que se lascar todos os dias, para que vocês possam ter o melhor dessa terra. Não. Deus, ele já tinha entregado o melhor para Adão e Eva. Só que eles decidiram se lascar porque decidiram desobedecer. Então, até hoje, na nossa vida, tudo é baseado naquele princípio que Deus entregou lá para Adão e Eva. Na obediência, no desfrute e na entrega do controle, na confiança em Deus. Aí nós não confiamos, nós não desfrutamos, nós não entregamos o controle, não deixamos que Deus faça a obra dele através da nossa vida. E nós vamos vivendo de que forma? De forma desesperada, ansiosa, limitada, frustrada. Tudo que Deus não quis para nós. Mas por quê? É difícil. É difícil você entregar esse controle. É difícil viver em obediência. É difícil ter uma fé literalmente ativa. É difícil, gente. É difícil. E eu tô dizendo aqui pra vocês com todo amor no meu coração. É difícil pra mim também. Em muitos pontos. Deus tem hora que eu tô fazendo uma coisa e eu sinto que eu tenho que fazer outra. Eu peço, Senhor, me mostra. Daqui a pouco ele tá falando comigo. Daqui a pouco ele já fica em silêncio, né? Pra ver se eu vou obedecer, pra ver se eu vou fazer, se eu entendi o comando. É difícil. Não pense que é só pra você. Para todas as pessoas que estão vivas e decidiram levar uma vida com Deus, caminhar com Deus, é difícil. Porém, a dificuldade, ela é manifestada por quê? Porque é simples. E nós queremos ser muito complexos. Nós queremos ter a resposta para tudo. Quando, na verdade, o confiar é a maior simplicidade que você vai poder exercer na sua vida. E aí, quando as coisas começam a se tornar muito difíceis, pare e analisa. Você está fazendo pela força do seu braço. Você não está seguindo o propósito que Deus tem para você. Porque o propósito de Deus na nossa vida, ele terá desafios? Terá, mas os desafios nós vamos passar de forma leve. Só que aí existe uma crença muito enraizada nos seres humanos, que acreditam que para que você realmente seja merecedor de algo bom, de algo grandioso, você tem que se lascar demais. Você tem que se ferrar muito. Essa minha amiga, né, nós estávamos conversando e ela bem assim, Jaque, eu comecei a identificar, né, que literalmente, é aquilo que você fala. Eu acredito que eu tenho que trabalhar muito, que eu tenho que ralar muito para que eu possa prosperar. Quando, na verdade, eu estou desvalorizando o meu trabalho, desvalorizando o meu serviço, porque eu não enxergo valor em mim. Eu enxergo que para eu ter coisas boas, para eu ter uma vida próspera, eu tenho que fazer muito mais, eu tenho que ter um desgaste muito maior, eu tenho que suar demais a camisa, eu tenho que me esgotar a minha energia, para que eu tenha o direito a esse acesso. E não foi isso que Deus pediu. Deus quer que você seja um instrumento da obra dele aqui. Independente do que você faça, independente do meio que você vive. Independente do meio que você vive. É isso que ele quer de você. E toda vez que você começa a entender que o seu valor maior está em quem você é, está no seu ser, e não no que você faz, maior será o que você tem. Mas se você acredita que para você ter, você precisa fazer muito, você vai esquecer de quem você é. Porque você só vai se basear
no desgaste físico que você teve no dia de hoje para se sentir merecedor ou merecedora de acessar algo. E não é isso que Deus pediu para você. No dia em que Deus liberou a palavra sobre a nação de Israel, dizendo que o limite que existiria sobre eles, chamado Egito, não existiria mais, e todos caminhariam em direção da promessa, ninguém ficou para trás. Todos, sem exceção, podem crescer e se libertar dos limites, porque Deus não faz acepção de pessoas. Quando Ele libera uma palavra, é para abranger todo o seu povo, não somente alguns. Mas existem muitos limites nas nossas vidas e alguns destes foram colocados por nós mesmos. Há pessoas que alcançaram uma conquista e param ali, recebem um milagre e acham que está bom. É muito triste encontrar pessoas que declararam servir ao Rei dos Reis, mas vivem uma vida sem sonhos, projetos, sem desejos de conquistar algo a mais. E o que realmente nos trava é o medo. Não existe um limite pior que o medo. O medo, ele é danado, gente. O medo é uma emoção necessária dentro de nós. O medo, ele salva a nossa vida de muitas coisas, né? Ele nos evita de tomar muitas decisões idiotas, vamos falar assim em português bem claro, e nos mantém vivos, literalmente. Porém, o medo, usado da forma correta, com equilíbrio, ele vai te ajudar a se manter vivo, vai te ajudar a manter a sua integridade física e a cuidar do seu bem-estar, em diversas formas, tá? Porém, quando o medo, ele é exagerado, tem medo de tudo. Sabe aquelas pessoas que têm medo? Eu lembro que um dia eu fui caminhar com uma amiga na parte da manhã, nós levantávamos 4h30 da manhã para ir caminhar, né? E aí, um dia, ela tinha muito medo, gente, de sair porque ainda tava escuro. E aqui, onde nós moramos, não tem, né, ladrão, não tem criminalidade? Tem, mas é muito pouco, entendeu? É muito mínimo. E aí nós saímos e assim, gente, não é por nada, mas eu sei a quem eu sirvo, entendeu? Não, porque eu não corro risco em alguns lugares, lógico que eu corro. Mas se o meu coração falar pra mim que eu devo ficar, que tem algo errado, eu vou ficar. Mas se eu acordar bem, né, energizado, Deus falar pra mim, filha, pode ir, eu tô com você, eu vou ir. E aí nós fomos caminhar. E nos primeiros dias, gente, ela saía assim pra rua, assim, ó, desesperada. Eu falava pra ela, calma, abençoada, calma. Vai dar tudo certo, calma que vai dar tudo certo. E aí nós íamos caminhar. E assim, ó, o medo dela era tanto que se uma folha caísse, ela tava assustada. Então assim, ó, existem pessoas que usam o medo a seu favor. É uma emoção necessária para nossa integridade física. Mas existem pessoas que, gente do céu, a vida delas é tão baseada no medo que elas nunca rompem, elas nunca saem do lugar. Elas nunca fazem nada diferente, porque elas têm medo de algo dar errado. Quer dizer que vai dar tudo certo na sua vida? É óbvio que não, muita coisa vai dar errado. Mas é nas dificuldades, nas adversidades que nós crescemos. Então, se você tem medo de tudo, é porque você está evitando o crescimento. Você está evitando a lapidação que Deus tem pra você. E aí, eu lembro que teve um dia que nós estávamos voltando e nós passamos por um túnelzinho de passagem de pedestre aqui perto da minha casa. Nós passamos por esse túnelzinho e tinha uma pessoa parada em frente ao túnel. Gente, foi muito engraçado aquele dia. Nós estávamos vindo e nós estávamos um pouco longe ainda. Ela entrou em pânico. Ela entrou em desespero. Porque era um ladrão que estava na ponta ali do túnel, na entrada do túnelzinho. Eu falei pra ela, se acalma. Não é ladrão. É ladrão porque olha lá, porque é aquele cara, porque é mal encarado, porque... Nossa, porque olha só, ele tá com a mão na cintura, porque não sei o quê. Gente, a mente dela é tão medrosa que ela criou uma imagem. Ela já estava sendo assaltada na ponta do túnel, só na imagem que ela tinha dentro da visão dela. Eu não falei nada, eu só falei assim, ó. Confia e vamos. E observa. Quem tá na ponta do túnel? Gente, era uma mulher com uma saia até o pé, coque no cabelo, tá? Era uma mulher de igreja, saia até o pé, coque no cabelo, e a mão dela realmente estava na altura da cintura que ela estava chamando um Uber pra ir trabalhar. Então, olha como o medo é capaz de criar coisas na sua vida que não existe. Não existe. Ela estava tão apavorada que ela já viu ela sendo assaltada. E quando ela chegou perto, não tinha nada a ver com o que a mente dela estava mostrando pra ela.
A nossa mente, ela tem a capacidade de nos enganar demais. Demais. E olha, eu afirmo pra você, 85% dos problemas que a sua mente te apresenta, dos medos que você tem, não fazem o mínimo sentido. Não vão acontecer. Só existem dentro da sua cabeça. Mas é porque como você ainda tá longe, né? A visão dela era que ela estava longe. Conforme ela foi chegando perto, ela foi vendo que não era todo aquele, né? Aquela cena de terror que ela estava vendo. Não era nada assustador como ela estava criando. E quando você vai chegando perto, você vai tendo contato, você vai vendo que o bicho não é tão grande assim, entendeu? Você vai vendo que o bicho não tem 7 cabeças. Então, cuidado com o medo que você tem de ousar, de fazer, de ir e de literalmente deixar acontecer. Cuidado com o medo. 85% dos problemas que você acredita que vão acontecer na sua vida nunca vão acontecer. Não existem. É você que cria, através do medo que você tem dentro de você. Existem muitos limites nas nossas vidas e alguns destes foram colocados por nós mesmos. Há pessoas que alcançam essas conquistas e param ali. Recebem um milagre e acham que está bom. Porque elas têm medo de prosseguir, elas têm medo de perder aquilo que elas já acessaram. E muitas coisas nós vamos ter que deixar para trás que nós já acessamos, por quê? Porque é momento da gente romper, a gente ir para um próximo nível, mas o medo de perder, o medo de dar errado, o medo de ficar sem, o medo de faltar, não te deixa ousar, não te deixa caminhar em decisão de coragem e ousadia. É muito triste encontrar pessoas que declaram servir ao Rei dos Reis, mas vivem uma vida sem sonhos, projetos, sem desejos de conquistar algo a mais. E o que realmente nos trava é o medo. Não existe um limite pior que o medo. Existe o medo de conquistar, de sair de onde está e tentar algo novo, mesmo o Senhor tendo projetado um caminho de vitórias. Você tem ficado atado, né, amarrado ali, por medo. Prefere permanecer a vida inteira no mesmo emprego, assegurado por um salário fixo. Gente, é ruim você ficar no mesmo emprego? Não é. Só que se é algo que tá te doendo, que tá te consumindo, por que você vai ficar ali? Quem determinou pra você que você tem que ficar ali? Do que você tá com medo? São perguntas que você tem que fazer todos os dias. Por que você não acredita que você pode ter algo melhor, que você pode romper, você pode acessar algo a mais? Talvez você mesmo tenha colocado este limite, ou quem sabe, alguém esteja tentando te limitar. Mas você precisa aprender a romper, e a Bíblia nos ensina como fazemos isto. O versículo 2 do livro de Isaías, no capítulo 54, nos diz que devemos alargar a nossa tenda, que devemos estender o toldo da nossa habitação. Amplia o lugar da tua tenda, estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não o impeças, alonga as tuas cordas e afirma bem as tuas estacas. Percebe que Deus não disse que ele alargaria isso, que faria o trabalho por nós, mas sim que nós devemos alargar. Nós devemos ter essa atitude. Ir lá, colocar as estacas, esticar as cordas. Nós devemos alargar. Se você deseja quebrar seus limites, terá que agir. Eu sei que é muito cômodo ouvir uma palavra que diz que Deus fará e Ele mesmo moverá as coisas. Mas esta passagem na Bíblia nos mostra que Ele espera que nós façamos isto. Que direção tão poderosa é essa que Deus nos dá? Você precisa ter uma palavra de Deus para agir e ela já existe e nos promete que Ele nos colocaria por cabeça e não por cauda, que emprestaríamos a muitos e não pediríamos emprestado. Tudo o que você precisa já foi liberado. O restante depende de você. Quando Jesus morreu, deixou tudo consumado. Agora chegou o momento de fazermos a nossa parte. Existe a nossa parte no processo do milagre. Lembra? Tem milagres na minha vida que sou eu mesma que crio. Sou eu mesma que gero. Deus já me deu esse acesso. Deus já me deu essa liberdade. Então eu tenho que agir. Eu tenho que fazer. Este é o momento de agirmos com a ajuda do Espírito Santo. Se você decidir fazer, Ele te ajudará. Deus deixou um consolador para nós. Deus levou a Cristo, recolheu a Cristo, era o momento dele, ir junto do Pai, mas ficou um consolador que nos direciona, que caminha conosco, que não é algo abstrato, não. Fale com o Espírito Santo como se ele fosse uma pessoa. Ele é algo muito mais real do que o que você possa encostar.
Ele é uma pessoa. Trate ele como uma pessoa que está com você o tempo todo. Então, se você deseja romper um limite, seja o medo, a insegurança, o limite financeiro, seja uma enfermidade ou um problema familiar, emocional, conjugal, até mesmo ministerial, precisa somente de fé. Através dela, todos os limites poderão ser quebrados e serão se você ousar e exercer a sua fé. Mas lembre-se, fé não tem nada a ver com emoção, muito menos com empolgação. A fé deverá ser usada com a razão e a inteligência. Fé é ousadia, atitude e decisão. Ninguém tem fé se não tem atitude. A fé não é para os preguiçosos. Você pode romper qualquer limite. Não existem adversidades na vida daquele que serve ao Senhor, que possa pará-lo ou detê-lo. Mas todo problema sempre servirá como um caminho para crescermos e alcançarmos lugares muito mais altos. Então, que você não seja medrosa, que você não seja medroso, que você tenha ousadia, coragem e faça tudo aquilo que precisa ser feito, através da direção que Deus deu a você. Se você, Jaque, mas eu ainda estou em dúvida, ainda não sei qual é essa direção, peça para Deus. Peça para o Espírito Santo te mostrar. Peça para aquele que anda com você, o seu Consolador, te direcionar, te mostrar, te levar, te instruir, clarificar para você. Senhor, mas nossa, tá aparecendo muitas opções, eu não tô entendendo. Senta, conversa com Deus, fala com o Espírito Santo. Eu não estou entendendo, Senhor, é isso mesmo? Me manda uma confirmação, Deus sempre vai mandar confirmação. Mas não fica também toda hora pedindo confirmação só para não agir porque tá com medinho, entendeu? Não fique usando isso como uma desculpa. Mas Deus, ele vai falar com você, ele vai confirmar, ele vai te mostrar, ele vai sempre estar te direcionando da melhor forma. Mas a direção, depois de recebida, você vai precisar ter fé, ousadia, ação, decisão, coragem para fazer aquilo que precisa ser feito. Deus nos prometeu tudo de mão beijada? Não. Deus prometeu que seria fácil? Menos ainda. Mas ele prometeu que se você fizer, você vai romper e vai acontecer para você. A vida é extraordinária, a vida é incrível, é possível para você também. Então que você não se limite através dos medos que a sua mente te apresenta. Vai indo, vai se desafiando, vai pedindo a direção de Deus, vai tendo entendimento, clareza, que você vai ver que muitas coisas que a sua mente te apresenta nunca vão acontecer. Nunca vão acontecer. Esses problemas que a sua mente traz para você diariamente, a maioria deles não vão acontecer. Mas aí, conforme você já viu isso, você vai caminhando através do medo, você vai correndo da bênção, você vai correndo da promessa, você vai fugindo do propósito, e aí os problemas vão se desenrolando. Mas é porque, nossa, já estava determinado para você, você já sabia? Não, é porque você criou esse problema dentro da sua cabeça e foi caminhando conforme o que ele determinava que era certo ou errado para você. Então tome cuidado com o que você acredita. Tome cuidado, alimente a sua fé, que você vai ver que Deus tem algo muito maior para você, muito melhor, e que a maioria dos seus problemas não existem fora, apenas aqui dentro. Comande isso aqui. Comande a sua mente. Cuide dela. E você vai acessar a vida incrível e extraordinária que Deus fez para você. Ele não te fez para viver na miséria, não te fez para viver de qualquer jeito, não te fez para ter qualquer tipo de relacionamento, não te fez para ter a conta sempre no vermelho. Não foi isso que Deus fez para você. Deus fez o mundo de uma forma magnífica, gloriosa, incrível. E Ele nos fez a imagem e semelhança dele. A natureza manifesta a glória do Criador, a força do Criador. E se Ele nos fez a imagem e semelhança, pensa a força que você tem. Pensa a magnitude que existe dentro de você. Analisa bem. Pensa bem sobre isso nesse dia, tá? Olha o mundo, olha as coisas que estão acontecendo, olha a força da natureza. Se Deus fez a natureza com essa força, imagina você que tem a imagem e semelhança dele. Imagina a força que existe em você, mas que você ainda não conseguiu acessar. Por quê? Vive através do medo. Vive através dos problemas que a sua mente cria pra você. E não foi isso que Deus determinou que você vivesse. Analisa bem, pensa bem. Tá bom? Então que você tenha um ótimo dia, uma ótima quinta-feira, um dia incrível, produtivo, extraordinário, abençoado. Compartilhe essa live com mais algumas pessoas para que nós possamos expandir a mensagem, que você
possa hoje entender o tamanho do seu Deus, o tamanho que Deus te fez, a sua preciosidade. Quem é você? A natureza manifesta a glória do Criador. Pensa nisso. Nós não conseguimos parar a força da natureza. Só que Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Então imagina o seu poder. Como você é valiosa e valorosa para Deus. Tá bom? Um beijo, amo vocês. Uma ótima quinta-feira. Produzam bastante, tenham ótimos resultados. Que vocês cresçam, evoluam, se conectem com Deus. Façam aí a oração de vocês. Conversa com o Espírito Santo. Pede para ele direcionar vocês. Ele é o seu consolador. Tá bom? Que você então tenha um dia incrível. Até amanhã. Beijo!